Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lavatório On, um espaço criado para a gente poder debater de forma leve e agradável sobre o nosso dia a dia dentro dos salões de beleza. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo uma menina muito especial. E eu falo menina porque eu acho que eu vi ela começando dentro da área da beleza e tal, e por isso vou me apropriar desse termo menina. Uma pequena, grande menina que vem conversar com a gente sobre a importância de muita coisa que nem todos os cabeleireiros dão importância nos dias de hoje. Uma conversa leve e descontraída, tá aqui comigo a querida Júlia Vieira. Olá, gente, tudo bem? Oi, Julinha, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Que coisa boa, tá muito tímida? Um pouquinho, daqui a pouco eu me solto. Aqui é pra gente se soltar. Pessoal, vocês têm visto os outros episódios? Estão curtindo? Vão lá e se inscrevam. Dê um like para ficarem por dentro dos próximos episódios, ok? Bom, eu conheci a Julinha dentro de um contexto, acho que em 2017, 18, mas a gente vai falar sobre isso. Eu acho que, antes de chegar lá, me fala um pouco sobre a Júlia. Quem é a Júlia? Júlia? Sobrenome? Vieira. Júlia Vieira. Júlia Vieira por Júlia Vieira. Fala pra gente. Então, antes de chegar no curso, né, do Oasis, foi um meeting que eu encontrei através do Instagram, inclusive. Eu entrei na área da beleza, assim, através da minha dor e dificuldade de encontrar pessoas que cuidassem do meu cabelo, né? E até então eu já fazia alguns vídeos no meu Instagram, já tinha essa coisa de compartilhar o meu dia a dia, mais como blogueira mesmo, né? Tipo de lifestyle. E aí as pessoas começaram a me buscar. Ju, como que eu faço isso também? Me ajuda, quero passar por transição, porque antes eu alisava meu cabelo, né? Ou eu cortando, pulando parte. Minha mãe e minha avó eram cabeleireiras, então eu nasci em salão praticamente. Acompanhava minha avó em cursos, né? Ela ministrava curso em sede no Embu das Artes. Teve salão até os meus 6 anos de idade, então eu sempre tive muito presente na vida de salão. Então, quando me veio essas dúvidas, essas pessoas me buscarem, eu já sabia muita coisa porque eu presenciei e vivi. Mas não pro cabelo natural, né? Ah, certo. Não pro cabelo natural. Então, pra mim também era muita dúvida. Foi quando eu comecei a buscar cursos e eu cadê? Em 2017, 18, gente, não tinha como hoje, né? A gente tem online, presencial, enfim. É verdade. E aí não tinha, e eu fiquei muito perdida. A gente tem várias academias, mas tinha muitos salões, assim, mas não tinha um curso que fizesse essa formação para cabelo natural. E eu não queria fazer não sei se pode falar nome, Pode, né? Claro que L'Oreal, pode. que era liso, babyliss, não queria. Eu estava, assim, ciente de que eu queria só cabelo natural. E eu tive essa dificuldade. E aí foi quando eu encontrei o meeting. E você foi aí que eu te conheci. Eu falo, por isso que eu falei menina. Eu tinha 16 anos. 16? Tinha 16. Meu Deus, 15 cara. para 16 anos. Menina mesmo. Foi no ano de 2018. Foi. Se eu não estiver enganado, eu acho que você foi no segundo meeting. Foi o segundo, que foram 3, e depois logo a gente parou porque chegou a pandemia. Mas me fala, ser cabeleireira era uma necessidade? Eu acho que você tem isso, né? Você precisou cuidar do seu antes de cuidar dos outros. Sim. Você fazia vídeos sobre transição. Eu compartilhei o processo da minha transição capilar e depois disso eu comecei a dar dica de tratamento, mas assim, eu via muita informação no Instagram, antigamente era mais Facebook, blog, tinha muita comunidade de pessoas que estavam ali passando por transição, então eu buscava referências, mas ainda assim me sentia muito perdida, porque era muita coisa. E aí não tinha um especialista dando dica, e sim blogueiras como eu, que comecei também a prospectar. Mas aí foi quando eu falei, cara, isso aqui pode vingar. Eu não tinha referência nenhuma, não tinha esse meio do cabelo, assim, né? Não tinha conhecimento. Era um terreno que também não tinha muita gente falando sobre, não né? tinha. Nas redes sociais em si não tinha. Tinha, assim, Marco Sintra falando de cabelo cacheado, mas aí não tinha. Aí no final era um babyliss. E eu ficava, cara, não tenho, é um assunto que ninguém fala e pra mim tá sendo muito difícil. E assim, eu tinha na época 1000 seguidores, pessoas pessoais, que também, né, tinha essa mesma dúvida. Eu falei, imagina o resto do Brasil. Então isso foi florescendo dentro de mim.
Aí foi quando eu fui a primeira vez, que foi no Juninho, que é aqui em Interlagos também. Aham. E saí de lá, assim, maravilhada, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha ido num salão sem ser pra alisar o meu cabelo, sem ser... Que é o Lois. Que é o Lois, isso. Juninho Lois. É, Lois. E fui lá, fiz minha transição e saí de lá encantada. Tipo, cara, é isso que eu quero. E aí foi quando eu comecei indo atrás de pessoas e referências. Mas foi a primeira pessoa que eu peguei referência como um cabeleireiro especialista em cabelos naturais. Certo. Não que pegava tudo e no final não pega cabelo natural, entendeu? Aham. É E aí, a isso. partir desse momento, a Júlia... Então, você encontrou o Juninho antes do meeting e depois do meeting? Foi antes. Antes do meeting. Foi antes. Então, você já conheceu Já o tinha passado por Juninho. transição. O Juninho foi no meeting, inclusive. Foi no primeiro. Ah. Provavelmente deve ter sido por isso, porque eu vi o segundo, e aí depois, quando eu vi que tinha tido o primeiro, e eu vi que tinham pessoas que eu também admirava, eu falei, caraca, Sim. eu não vi o primeiro, que Tinha muita gente droga! boa. Tinha muita gente legal. O primeiro foi, né, um bem especial, o segundo também foi bem especial. E aí eu não pensei duas vezes. Falei, cara, eu preciso ir, esse é o momento. Eu senti, assim, que era pra eu estar lá naquele Agora dia. conta um pouquinho sobre conexão, que eu acho que isso que é o mais legal, Foi. assim, que eu percebo na sua história, do pouco que sei, Sim. mas essa coisa de criar uma conexão. Como é que foi no meeting? E aí do meeting conta um pouco pra galera que tá nos assistindo lá, passar a entender. Sim, essa conexão, eu sempre tive muita facilidade, assim, em querer me comunicar com as pessoas e conseguir o que eu tenho de dúvida, sabe? De, cara, eu preciso saber e eu vou até essa pessoa e perguntar. Então, quando eu fui para esse meeting, eu de fato, assim, vivi o encontro. Que eu não fui lá e... Perdão. Sem te interromper, deixa eu explicar o que é o meeting, porque as pessoas vão ficar, o que é o meeting? É, o que é o meeting, O que é o verdade. meeting, né? Galera, pra quem não Explica. entende o meeting, nós da Oasis Academy, nós criamos um encontro, por isso o meeting, em 2016, e a gente criou um pilar que se chama MACD, que fala sobre marketing, autoconhecimento, ciência do cabelo e desenvolvimento cognitivo comportamental. Então nós entendemos naquele momento, por volta de 2000 e... Sabe, eu vou te 18, explicar. acho que foi 18. 18 a gente apresentou, Júlia, mas em 2017 a gente começou a elaborar, porque a gente começou a ter percepção de que algumas matérias, além da do cabeleireiro, precisava ser inserida dentro do dia a dia do cabeleireiro. Sim. Então, no Oasis, a gente tinha feito alguns treinamentos com os profissionais, e aí eu levei algumas matérias de alguns cursos que eu já tinha feito para dentro, pra gente aplicar dentro do Oasis. Sim. Principalmente algumas comportamentais. E foi sucesso. E foi exatamente. Que me... Falei, cara, eu preciso ir nesse curso. Tem teatro, tem várias coisas que eu preciso também entender, me entender. E foi bem, bem legal. Tem o professor Renê de teatro, que foi meu professor de teatro. Foi. Renê, um abraço, obrigado por tudo. Fez todo mundo chorar. Meu, incrível, né? Você vê que coisa. Você vai para um curso, eu vou para um curso de cabeleireiro. Chega lá, o cara tá te explicando que você é artista. Mas e quase ninguém... É porque, assim, é a mesma coisa, né? Aprender a ir lá e cortar um... Todo mundo faz isso, né? Agora, atender, enfim... Saber do que se tá fazendo, saber que tem uma outra pessoa coisa. por trás ali. Então, a Oasis Academy, que inclusive estamos aqui nas instalações, ela trabalha em cima desse pilar, o MACD, que fala sobre marketing, autoconhecimento, ciência do cabelo e desenvolvimento cognitivo comportamental. Então, independente do curso que você escolher, essas matérias vão estar dentro. É um pilar da academia. A gente entende Sim. que é preciso tratar de outras coisas, além da parte do de cabelo. cortar e de finalizar e tal. Vamos lá, vamos lá. Meu pretinho, minha pretinha, agora eu quero falar com você. Conta pra mim, como é que tá sendo o dia a dia aí no salão? Tá, peraí. Eu sei que você tá cansado e tá pensando naquela cama e ducha quente antes mesmo de chegar em casa. Olha só, eu sei que criar uma equipe de alta performance para caminhar com você e gerar bons resultados não é nada fácil. E aí, ó, a conta não fecha, a tranquilidade, ó, já se foi e tudo parece literalmente uma missão impossível. Anota aí, o ano já é 2023 e eu quero sugerir para você o que você precisa. Você precisa entender sobre marketing, autoconhecimento, ciência do cabelo e desenvolvimento cognitivo comportamental. Isso se chama MACD, uma estratégia incrível, estruturada e planejada especialmente para você que é um profissional atuante na área da beleza.
Ó, o link tá na descrição. Te espero, vem comigo. Mas aí eu te interrompi da sequência da conexão que aconteceu lá que te traz aqui hoje. Mas é importante, as pessoas estavam escutando aqui, não sabiam do que a gente tava falando. Meeting, quem é Meeting, né? Oi. Faz perguntando, é o do Google? Meeting Google, né? Não, Meeting não é. Google. Pois é, e eu fui com objetivo. Eu fui sozinha, não conhecia ninguém. E cheguei meio tímida, depois da aula de teatro a gente já se soltou, porque teve essa coisa de fazer grupo, então as pessoas, né, tiveram essa troca. E eu não tinha, além da minha experiência em casa com as pessoas que me buscavam, amigas, alguns amigos também que tinham cabelo natural, eu não tinha experiência, né, em salão. E a minha dúvida era, precisa de um currículo? O que precisa? Eu não tinha, assim, conhecimento. E minha avó, eu já estava com 16, minha avó já tinha aposentado há 10 anos da profissão. Então, assim, eu não tinha nenhuma referência de fato. E eu fui falando com cada um, parando todo mundo e no final, né, do curso. E aí eu conheci o Vitor Salles, onde ele falou assim, olha, você vai trabalhar comigo. E aí eu Legal, fiquei, né? ai meu Deus, como assim? O Salles, Eu deixa eu mandar um trabalhava abraço. com meus Vitor pais, Salles, um abraço, irmão. um abraço. É um querido Salles, vai vir em breve, vai ser convidado para estar aqui com a gente. E ele, cara, foi uma pessoa muito querida, assim. Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 12 anos, eu trabalhava com parte de vendas, eu trabalhei muito tempo no pet shop dos meus pais. Então, assim, essa parte de comunicação, de desenvoltura, eu aprendi muito com esse trabalho da minha família. Então, quando eu chamei o Vitor e ele falou isso pra mim, eu fiquei assim, eita, eu vou ter que sair dos meus pais, da asinha, né? Tipo, medo. E, inclusive, passou uma semana, o curso, se eu não me engano, foi numa segunda ou numa terça, aí passou uma semana, eu fui lá e comecei como freelancer de sábado, pra ver se era realmente aquilo que eu queria. Então, foi mais ou menos no final do ano de 2018, lembrei agora. E aí, fui saindo aos poucos, fui fazendo essa transição de escritório para salão, e aí eu tava cada vez mais, sexta e sábado, aí até que ele pegou e falou, olha, Ju, eu quero você comigo full time, e aí? Aí eu, bora! Aí eu falei, mãe, não vai dar mais, mas ó, obrigado, aprendi muito até aqui, mas o cabelo é o que eu quero. E aí, só que aí veio a pandemia, ó, que delícia. Nossa. Aí veio a pandemia. Quando você acredita que é isso... E aí, aí eu entrei na faculdade, eu fiz visagismo e terapia capilar. E aí, porque assim, ainda assim eu não tinha achado os cursos. Certo. Entendeu? Aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma formação, uma coisa que não fala de cacho, mas fala sobre saúde capilar, beleza em si. E aí, eu pagando faculdade como ainda assistente no salão, um monte de coisa acontecendo, aí pandemia, eita, nós, e agora? Uau. O que fazer? O que fazer? E aí foi quando eu comecei a engajar muito no meu Instagram, né? Eu tive tempo. Você tinha quantos seguidores antes da pandemia? Eu tinha 1.000. 1.000 seguidores menos, até aí. Porque eram pessoas amigos, que eu fiz um profissional, quando eu decidi fazer curso, quando eu decidi, vou entrar no salão, eu fazia muita coisa no meu pessoal, então eu falei, cara, agora é o momento de eu criar um perfil profissional. Certo. Porque uma coisa é minha vida, outra coisa é outra. Isso lá atrás. Então eu não conseguia ainda entender como que eu ia linkar minha vida pessoal com profissional. Eu falei, então aqui eu só vou postar meus trabalhos, né? Uma coisa mais séria. E aí, os seguidores que eu tinha, na verdade, eram os meus amigos que eu pedia pra seguir. A gente segue lá. Funciona, não funciona? Funciona. Claro que funciona. Funciona. Foi isso. E aí, com o tempo da pandemia em casa, e com essa coisa das pessoas não conseguirem alisar o cabelo, e tá mais tempo ali na frente do espelho, enfim, eu comecei a fazer vídeo das minhas finalizações, de dica, de produto. E aí teve um vídeo meu que viralizou. E aí eu ganhei, tipo, 20 mil seguidores em um mês. 20 mil em um mês. E foi muita informação. Eu falei, meu Deus, como que eu lido com isso? Aí aquela menina que tinha saído da casa da mãe já tava no Brasil. Gente da Bahia, porque a internet Acre. tem esse poder, né? Tem, entendeu? E aí eu falei, e agora? O que eu falo? E, Bahia, meu Deus, Acre, mais Bahia, Acre, enfim, muito mais longe. Eu falei, caraca, e agora? Tipo, deu certo. E aí foi quando eu comecei a seguir pessoas. Eu sempre tive também um pouco dessa coisa, não sei se é intuitiva, mas eu sempre gostei, tipo, cara, vai dar certo.
o que eu fizer aqui, eu acho que eu vou gravar isso aqui, e as pessoas vão pensar dessa forma, e isso aqui vai prospectar um seguidor ou alguma coisa assim. E dava certo. Só que aí, mais uma vez, era intuitivo. Daí eu comprei um curso de marketing, fiz online, porque na época era online também. E aí fui desenvolvendo. E tava no Vitor ainda, comprei um curso de caixas também, especialização, online também, que é o da Bianca Aí Ruma. nessa época você já ia a semana inteira? A semana, A semana todos toda? os dias, todos os dias. E aí eu tive essa oportunidade de ir para outro salão, que era mais pro centro, né? E o medo de sair de um lugar que é onde eu aprendi, é onde me Que te acolheram, onde me ensinaram a lavar cabelo, onde me ensinaram do zero, Certo. para ir para um lugar onde que também era o meu objetivo, que era ir para um salão especializado, né? E aí a primeira vez, foi meu primeiro emprego, né, fora assim dos meus pais, que eu tive que conversar, sentar. Então, eu nem dormi naquele dia. O Victor sabe, se ele assistir, eu chorei muito. Falei, não. Mas eu falei, eu preciso, eu acho que é isso. Eu o próximo cresci passo. e é o próximo passo, entendeu? E aí fui pra esse novo salão, e aí, assim, aquela coisa, salão grande é muito louco, porque assim, é um monte de gente e é você por você mesmo. Sim. Pronto, acabou. A gente sabe disso. E eu não tava acostumada, porque eu tava acostumada com família, todo mundo comendo junto, música, então eu tive que... Foi tipo um totozinho na minha bunda, assim, tipo, agora você cresceu, sabe? Então agora começou... Já era depois da pandemia, quando os salões... Assim Já que os tava um salões... pouquinho, já tava um pouquinho ainda, mas já tava até o salão começando a já tava abrir. começando a abrir, já. Tava começando a abrir, isso foi 2021. 2021, Legal. já tava começando, tava algumas fases assim, mas eu já podia atender, e aí foi essa transição. Mas eu entrei como auxiliar também. No Certo. Vitor eu tava atendendo algumas clientes já, ele deixava eu atender algumas clientes assim, Já cortava? aleatórias, já cortava, mas modelos. Não Certo. era uma coisa assim, eu tenho uma cadeira. E aí foi quando eu tive essa oportunidade de ir pra lá como auxiliar, mas que se eu tivesse uma procura grande, eu poderia ter uma cadeira. Então, assim, na verdade, eu tive que ter fé de que teria pessoas pra me buscar, sabe? Então, eu falei, cara, vou regredir. Eu ia receber muito menos, porque eu ia entrar como auxiliar. Mas, assim, eu falei, não, vai ter pessoas sim, as pessoas vão me buscar. E aí fui. E aí passou um mês e eu já tinha minha cadeira. E a internet funcionando E paralelo. foi a internet, foi paralelo. O fato de eu ter clientes até hoje foi 95% Instagram. 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 A ferramenta que você usa, o Twitter, Eu não uso. é o Instagram. Porque é foto, né? Foto, lifestyle, stories, as pessoas se conectam muito, né, com isso. As outras redes sociais, pra falar a verdade, ainda, como eu não tenho uma equipe de marketing muito grande, eu não consigo dar conta. Então, até hoje, fui eu sozinha. Então, Por enquanto. por enquanto. É isso. Então, ainda é só o Instagram. E aí, no salão, você ficou por muito tempo, mais 2 de anos. 2 anos. 2 anos. E aí você fez uma trajetória, criou sua clientela. Isso. 2 anos. 2 anos. Cara, é meio meteórico isso. Você já parou pra pensar ou não? Foi os tempos certinhos, assim, ó. Eu fui meio assim, sabia? Mas Bem o nas podcast- datas. E não, na mesma data. Assim, as datas fechavam. As datas fechadas. No dia que eu conheci o Vitor, dia 5, a gente fez o curso em setembro. Dia 28 de setembro, alguma coisa assim. Eu entrei no Vitor dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro eu fui pra Bianca. E aí depois passou 2 meses direitinho. Dia 20 de setembro eu inaugurei o Boss. Foi, tipo, travado. Uau. Que não acredita em, mas- em ciclo. Eu acredito. Pô, tá provado aí Aí. na sua vida, né? Você tá vivendo isso. Então, de 5 anos pra cá, vamos colocar assim, essa coisa de ser meteórico te assusta? Me assusta. Tem que dar uma respirada, porque às vezes a gente vai deixando tudo virar normal. E não é normal, né? Não é. Porque a gente vai indo e, não, tá tudo de boa. E não é de boa. Tipo, tem que entender que, olha, onde você chegou, não é normal isso, né? Na verdade, assim, o Oasis é que tem as redes sociais, o Gilson não tem, né? Sim, Eu sempre evitei de estar nesse lugar porque eu foquei em outras coisas. sim. E aí eu não via muito as suas coisas assim, sabe? Tipo, mais pela do Oasis e tal, e eu faço outros trabalhos. E aí um certo dia eu olhei assim e falei assim, meu, olha onde essa menina tá. Aí eu me lembrei que eu havia ido no Vitor, havia ido no Vitor e eu te encontrei saindo, assim. Eu acho que você não tava saindo de lá, você tava saindo, acho que pra ir pra casa.
Aí a gente deu um oi e depois eu não te vi mais. Aí daqui a pouco eu já te vi que você já tava no salão da Bianca. E aí eu falei assim, cara, a menina já tá aí. Aí tá bom, aí passou um tempo, tô vendo nas redes, tal, passou a pandemia, depois da pandemia. Aí eu olho, a Júlia tá em Nova York. É Nova York? Foi em Nova York. Tava Você foi na Flórida? Não, Foi em Nova York. foi em Nova York mesmo. É, eu falei, cara, que Fiquei essa um menina tá... mês. Eu falei assim, que essa menina tá fazendo em Nova York? Porque, Foi. ó, eu vou lembrar aqui como foi a história. Foi assim, ó. O meu afilhado, Davi, falou assim, padrinho, tem uma menina aqui, como que é esse curso? Ela é irmã de um amigo meu. Faz sentido isso? Ah, foi. Ele falou, ela é irmã do amigo meu e ela tá Foi. perguntando desse curso aí. Foi isso Aí eu falei assim, mesmo. quem é? Ele falou assim, ah, assim, 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 assim. Aí eu falei que você era meu padrinho, porque eu acho que ela viu e tal, e tal, e tal, e ela quer ir. Foi isso mesmo. É, o Davi Foi isso falou. Aí mesmo. então eu fiz esse link. Falei, meu, essa menina esses dias tava perguntando sobre o curso. E aí tá fazendo cabelo em Nova York. Me conta isso. Cara, Nova York pra mim foi o. Foi. Não digo a virada assim, mas foi quando eu acreditei no meu potencial, sabe? De tudo Uhum, que eu vim plantando. plantando. Eu tive a oportunidade, vou falar, a Laís Casagrande, que é uma dona de uma brasileira também, tem um salão em Nova York. E ela foi no salão, assim, Ju, posso passar um dia com você? Falei, pode, à vontade. Não sabia se ela tinha salão. Falei, como qualquer outra pessoa, pode, fica à vontade, né? Seja bem-vinda. E ela ficou o dia inteiro comigo lá. E aí, mais ou menos pro final do dia, ela falou: Olha, eu tenho um salão em Nova York e eu quero muito que você atenda lá. E foi um período onde eu já estava meio balançada se eu queria continuar ou não no espaço onde eu estava. Por vários motivos, que às vezes a gente tem ciclos, né? Tipo, tem hora que você quer Sim, expandir sim. o lugar onde você está, tem regras e tem jeitos e que você não pode mudar. Então, quando ela me trouxe essa ideia, eu tava com 19, falei assim, nossa, Com 19 você tava tava com 19. embarcando. Falei, caraca, falei, calma. Aí tinha umas clientes na cadeira, Júlia, não abandona, não abandona. Eu falei, calma, gente, é muita coisa na minha cabeça. E aí a ideia dela era o seguinte, Ju, a ideia é que você vá aos poucos, mas que a gente consiga abrir um salão aqui. Então ela me chamou, tipo, pra realmente Uhum. vamos crescer. E eu tava muito assim, nossa, meu Deus, mas calma, eu tenho muito a perder aqui também, porque uma coisa é você pegar uma pessoa que, sei lá, às vezes deu muito errado aqui, fez faculdade, fez muita coisa e vai pra lá e começa a vida do zero. Outra coisa é, tipo, eu já tinha cliente, né? Acho que é uma realidade diferente, então eu tinha que pesar. E aí, faltando um mês e meio, eu não tinha lugar pra ficar, não tinha nada. Tipo, só Uhum. falei, pô, faltando um mês e meio, eu conheci a Andressa, que é a minha sócia. Certo. Foi lá fazer o cabelo comigo, e eu tava com a minha mãe nesse dia, eu tava sem auxiliar, chamei minha mãe pra me ajudar nesse dia. E falando de Nova York e tal, eu falei, gente, eu não tenho ainda lugar pra ficar, eu tô maluca. Eu fui ver no Airbnb, tipo, é quase 30 mil reais. Um mês, Aham. pra ficar falando sem condições. Falei, não vou mais, eu tava desistindo já. E aí essa Andressa pegou e falou, eu vou te ajudar. Eu Uhum. vou te auxiliar nisso. Eu tenho umas pessoas que eu conheço lá, família, e nos Estados Unidos, e aí eu peguei o contato dela. Conexão. Mais Conexão. uma. É Conexão. isso, sempre ali, ó, acontecendo, a conexão. Conexão, cara. E aí a gente começou a trocar contatinho, faltando mais ou menos um mês. Ela falou, ó, Ju, eu não encontrei, só que eu consegui encontrar, com a própria Laís mesmo, consegui encontrar um quartinho pra mim. Só que eu tive esse contato com a Andressa. E a Andressa me ligou Hum, um dia, assim, aleatório, na semana, oi, tal, preciso falar com você, preciso ter um projeto. E ela já tinha falado sobre a vida dela, né? Sobre a uhum. profissão dela. Ela trabalhou muito tempo na Lacoste, a Riachuelo, ela tem muita conexão com moda. Certo. Ficou um tempo em Londres, enfim. E aí, o que que veio na minha cabeça? Ah, vou me chamar pra algum elenco, algum casting, Uhum. alguma coisa assim, né? Fora da minha cabeça que fosse um projeto de salão. E aí a gente se encontrou, ela me apresentou o bairro dos Jardins. Eu nunca tinha ido no Craft 80. Foi a primeira vez que quem me levou foi ela. Me apresentou Romeu Felipe, Biagi, salões muito grandes que eu só tinha visto pela televisão ou pelo Instagram, que eu não tinha dimensão que ocupava, tipo, um quarteirão. Pra mim, não era possível um salão ocupar um Bom quarteirão. quarteirão, entendeu? Ainda mais nos jardins. E aí, o que me chocou foi que uma pessoa que não é da área da beleza estar tão inserida nesse estudo de como é esse movimento, né?
E eu falei, caraca, ela tá me apresentando isso. E eu achava que eu tava no meu máximo. Aham. Né? Onde eu estava, eu achava que eu estava no meu máximo. Eu falei, caraca, eu preciso muito aprender muita coisa. Então ela veio assim no momento certo. E aí ela trouxe o projeto do Bossa. A gente foi criando também, mas assim, faltando um mês pra Nova York. Então a minha cabeça de quando a Laís me chamou pra ir mudou totalmente. Falei, não, agora eu tenho um projeto aqui no Brasil. Aí eu fiquei assim, ó, meu Deus, qual que eu vou? Qual que eu vou? Aí foi, né? Advogado, a gente sabe coisa de sociedade, tal, tem que ser tudo certinha. Então embarquei pra Nova York com esse frio na barriga já de voltar, porque já tava tudo encaminhado. Bem assim, enquanto eu tava lá, tava reformando o Bossa. Então, pra mim, a minha cabeça tava assim, Ah, então enquanto você estava em Nova explodindo. York, a história do Bossa já tinha começado. Já tinha começado. Já Só que eu estava só falei no dia fluindo. que eu saí do salão, né? Pra não Sim, gerar, né? sim, sim. Mas foi isso. E Foi muita aí, coisa. Nova York, como é que foi a experiência no salão lá? Eu Você atendeu fui, brasileiras, atendi muita americanas? brasileira. Eu fui com o coração bem aberto. Uhum. Falei, cara, eu não sei como é que, se meu Instagram chegou até lá, então eu não sei se eu vou ter cliente suficiente pra manter a viagem, mas assim, eu vou com o que eu tenho, vou, se eu conseguir atender uma outra experiência. E também, eu já tinha conversado com a Andressa, e a Andressa me apresentou um outro lado. Ju, vai pra pesquisar, vai em outros salões, vai ver Conheci outra museu, cultura. arquitetura, sai do salão, Conheci outra conhece o cultura. mundo. Uhum. Então eu fui com outra cabeça também. Se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu teria ido com uma cabeça mais fechada, sabe? E aí eu atendi 50 pessoas em um mês. Uau, em um mês, Num 50. lugar onde eu nunca tinha ido. Mas vamos lá, peraí. Agora eu quero... Cortei, Cara, fiz tudo, tudo. agora vamos voltar aqui, ó. Porque assim, o podcast traz bastante gente, né? Aí vai olhar você assim e falar assim: Nossa, Patricinha e tal, e tal, e É, tal. Fala da onde vem o bairro, fala o bairro. Capão Redondo. Nasci no Taboão da Serra, na Que verdade. legal. E minha família toda é do Embu das Artes, mas ali pra onde minha mãe se mudou, né, recentemente, faz uns 6 anos já. É ali da cidade de Tapsirica, perto do Vitor Do também. Vitor. É Então é a isso. menina que sai do Capão e começa a Desbrava viver o esse mundo. sonho maravilhoso com a beleza. É E aí, isso. o que você tá prospectando pro futuro? Me fala. Muitas coisas. Mas hoje o que eu mais busco, assim, a gente tava até falando aqui, né, no office sobre será que eu quero fazer cabelo a vida toda? Será que é isso? Do ano passado pra cá, eu comecei a ministrar alguns cursos, alguns workshops presenciais de cor, que é o que eu amo. E foi Uhum. o que me brilhou o olho, assim, desde que eu comecei a trabalhar mesmo com beleza e autoestima. E eu penso muito, tô estudando inglês, eu penso muito em crescer não só aqui, mas ir desbravando o Tem mundo, uma carreira ter uma carreira internacional. internacional. Mas também não deixar de atender as pessoas que me ajudaram, né? É, porque eu vejo que você tem uma paixão com essa coisa de cuidar do cacho, de Sim, cuidar do cliente, né? sim, Isso tem um efeito diferente pra você, é não tem? É diferente. transformador. Eu vejo que seu olho brilha. E brilha, É, eu o seu olho gosto. brilha. Quando eu vejo alguma coisa sua fazendo uma transformação na internet, eu falo, cara, tem tesão ali, o Eu olho dela brilha. tenho, eu não consigo, assim, cara, a pessoa sentando na minha cadeira, assim, dificilmente eu não consigo parar ali e só, me mostra uma referência. Não, tem que ter essa conexão, né? Você tem que entender por que que ela te buscou, por que que ela tá ali buscando seu trabalho. E como eu trabalho muito com essa coisa do Instagram, as pessoas criam muita expectativa, né? Elas veem muito uma imagem antes de me ver pessoalmente. Então, eu também tenho muito esse cuidado de não mostrar o que eu não sou, pra não gerar esse choque, sabe, com a realidade. Então, quando elas chegam na minha cadeira, elas já sabem como eu sou, como é a minha comunicação, como eu falo. Então, eu amo o que eu faço. Ah, que lindo. Descobri, né? É, Descobri o que eu amo, né? Não não, era uma coisa que eu não sabia. ó, é interessante porque você fala, tem a sua avó, aí tem esse lance de você pequena dentro do salão, Mas tem eu uma não memória, gostava. mas Mas a memória era ruim. mas será que não era condição de não estar sendo assistida, de não estarem cuidando de você? Será que não era isso? Cara, eu não sei. O que acontece? A minha avó, minha mãe, assim, a história de como elas entraram na beleza foi totalmente diferente da minha. As minhas Uhum. condições foram diferentes. Eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de escolher, eu tive a oportunidade de escolha. Elas não tiveram. Então, elas entraram no mundo da beleza por necessidade de conseguir um dinheirinho para pagar o aluguel. Era a condição. Era a condição.
Então, eu tive essa escolha de sentar e falar, quero fazer um curso. Agora eu vou fazer transição para um salão. Vocês conseguem me segurar um pouquinho uns dias aqui? Eles faziam isso. Então, assim, eu tive uma condição diferente dessa questão de escolha, sabe? Então, como que era a minha imagem antigamente? Eu tenho que estudar muito para não ser o que minha mãe e o que minha avó foram. Porque até familiares falam, nossa, você não vai virar cabeleireira, né? Você viu lá, né? Fala assim, Você viu lá. É isso, você viu Não lá. tem tempo, tá sempre Fechou, correndo. tá sempre correndo. Natal fazendo progressiva. Já vi minha mãe saindo de SAMU travada, com o pescoço travado, que ela era Sério? manicure. Então, meus flashes de salão, de dormir em maca de depilação, de miojo esquentado no micro-ondas, com cheiro de esmalte. Então, tipo assim, esse ambiente de salão é uma coisa louca, porque não era uma coisa que eu gostava, entendeu? Mas Por talvez tempo. Mas era o que eu queria, mas de uma forma eu acho que veio de uma condição diferente, né? Eu acho que foi tempos eu diferentes. conheço casos dessas memórias, assim, né? Tem gente que é meio traumatizado. Eu não gosto porque é isso, minha mãe não tinha tempo pra mim. Meu pai fica muito no salão e tal. E aí, quando você percebe, essa pessoa é a mais ajudadora da mãe ou do pai, ainda às vezes dentro do salão, né? Sim. A gente teve um episódio aqui, se você quiser assistir depois, vai estar lá, que acho que foi com o Fernando Fernandes, que ele conta um pouco disso. Eu não sei se tá no episódio, eu não sei se eu consigo afirmar, Lu, se tá no episódio, mas ele falou assim, minha filha e meu filho cresceram dentro do salão, ele fala. Aí meu filho trabalhou comigo muito tempo e decidiu seguir uma outra carreira, mas eles cresceram no salão, ele contando. Minha filha se formou advogada e depois veio trabalhar comigo. Olha isso, que maluco. É muito louco. Ele falou, Porque ela você estudou, tenta, ela não mas sabe por quis, quê? Você tenta decidiu. fugir, você ele tenta falou, fugir, mas não ele vai. conta isso. Eu não sei se tá gravado ou se foi conversa de bastidor, porque ela cuida da carreira dele, inclusive, hoje. Não sei se você conhece o Fernando Fernandes. Não, eu acho que por nome Procura assim, conhecer não. esse cara, foi uma referência da minha Consegui. época. Na época ele era chamado de o Rei do Cabelo, Lu? Doutor Cabelo. Ele era o Doutor Cabelo na revista Raça, a maior revista Caraca. de influência entre os negros nos anos 90 e 2000. Vou assistir. E ele era o Doutor Cabelo. O cara era muito assim além do tempo. Ainda continua, ele tem o salão dele na Zona Norte. E ele falou sobre isso. E aí você falando, eu tô lembrando dele falando assim: não, ela olhou e falou que não queria, porque eles cresceram. Tá. Não, foi papo de bastidor. Ele falou, eles cresceram dentro do salão e ela cresceu não querendo. Você já cresce, mas você cresce, né? Você cresce querendo sair mesmo. E aí ele conta isso, né? Filha, vai lá e você estuda. Ela estudou. Ele falou, se formou em Direito e hoje trabalha comigo dentro do salão. Olha só, do salão. maluco isso, né? É muito louco. Mas porque eu bom. acho que esse DNA do salão às vezes pega a gente, né? Pega. Ainda mais se você tem um pouquinho ali eu não sei, tem muita gente que não acredita nessa coisa de talento, de se desenvolver. Eu acredito que tudo se aprende, mas tem muitas pessoas que acabam se desenvolvendo mais do que outras. Isso é normal. Sim. Então, assim, quando eu vi que eu tinha facilidade pra essa questão, assim, ainda mais por eu ter vivido, e aí eu ainda eu olhei com um olhar assim, cara, eu tenho a oportunidade de fazer melhor, então agora eu vou fazer melhor, sabe? Eu vou fazer diferente. E foi isso. E hoje é muito legal, porque eu sento com a minha avó, eu falo, ela mostra os livros antigos de corte, né? Fala como era antigamente, como secava, como cortava. E eu, vó, mudou tudo isso, vó. Não precisa mais. Fica horas assim. Não tinha é as legal. ferramentas que tem hoje. Não tinha. Quando eu comecei assim, que já não faz muito tempo, mas tem bem mais tempo que você, quase a sua idade, já não... Hoje já não tem tantas ferramentas que... Hoje tem mais ferramentas do que tinha antes, assim, então se tem mais recurso. Sim. Agora, vamos lá, Ju. Uma pessoa que quer começar, que tá iniciando, e aí vê você blogueirando, né? Você é cabeleireira... Blogueira. O que você diria para uma pessoa que quer começar e que precisa estar atento? Porque hoje é necessário estar nas redes sociais, né? É necessário. Não vou enumerar porque eu acho que são muitos pontos, mas assim, um dos primeiros, assim, é você ter referência, mas fora da bolha. Eu sempre busquei seguir pessoas que não fossem da mesma área. Isso funciona, porque a gente sabe que tem muita comparação. Certo. E quando você segue muitas pessoas e só tá ali, você se alimenta só daquilo e você não tem mais o que transbordar, a não ser aquilo que você só tá vendo. Então, eu sigo pessoas de arquitetura ou, sei lá, um pintor, como eles se comunicam, como eu posso converter isso para minha área. Porque se você acaba falando na mesma linguagem que as pessoas que estão à sua volta.
Então, isso é a primeira dica. Segunda dica, não criar um personagem que não seja você. Tem muita gente que ensina a você o horário certo. Claro que a gente tem essa coisa dos horários certos, tal, lançamento, enfim. Mas, falando o que deu certo pra mim. Tá. Eu não criei uma pessoa, eu não criei uma persona, sabe? Eu só mostrei o que eu era. É que a internet tem um pouco disso, né? Principalmente para lançamento. Pra você dar certo, você precisa ser uma outra pessoa, criar polêmica, falar mal de um... Não precisa. Não é isso. Se você ser você, não tem uma pessoa que eu não conheça que não tenha seguido isso e não tenha dado certo. Porque você cria uma identidade, só existe você no mundo, cara. Então, quando eu acho que é alguma besteira, o que eu falo, cara, não é besteira. Se tá me fazendo pensar, alguém pode pensar também isso, e isso é legal de eu compartilhar. Então, tem uma vez que eu posto, mesmo quando eu tinha meus 300 seguidores a hoje, eu sou a mesma pessoa. E eu acho muito legal porque as pessoas me dão esse feedback, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Então, às vezes eu recebo esse feedback. Ju, você é a mesma pessoa que eu te vejo lá nas redes sociais. Isso é legal. E isso é legal, que eu fico, cara, tá dando certo, deu certo. Tem consistência, né? Exato. Tem consistência. E antes eu era muito apegada a seguidores, foi uma consequência, né? Ter seguidores, ter esse engajamento. Mas. Boa, né? Muito boa. É muito boa, consequência muito boa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Pra não perder muito. Você tem paz com isso? Como é que é? A Júlia pode sair por aí? Tem essa questão da idade, né? Viraliza, Porque assim, eu ainda sou uma jovem que vai pra samba, vai pra pagode, vai pra rolê black, vai pra tudo eletrônica. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas me reconhecem. Uhum. Então, quando alguém me reconhece, eu já fico cabreira, assim. Eu fico, eita, eu preciso tomar um cuidado. Se porta, Júlia. Mas eu também, e aí meus amigos no mesmo momento falam, Ju, você é jovem, você também é um ser humano, você tem que curtir. Daí é diferente. As pessoas que não trabalham com isso, meus amigos que são meio low profile, eles acabam não entendendo quando eu falo, olha, preciso tomar cuidado, não é assim, eu tenho uma imagem. Por mais que eu tenha poucos seguidores, assim, eu trabalho com pessoas, e daí uma coisinha assim... Não, mas você não tem poucos, você tem quantos seguidores? Agora eu tô com 127. Quanto? 127 mil. E são poucos? Não. Quando a gente compara com milhões, né? Mas não é poucos, não é poucos, não é poucos. Não, eu desapeguei, sabia? Mas aí o flow é natural, aí rola, né? Porque quando você foca muito em seguidor, pra você ganhar muitos seguidores, você tem que falar coisas muito banais, assim. É muito difícil você chamar atenção com assuntos fortes. Eu comecei a perceber isso. Quando eu comecei a falar mais de coisas, assim, mais importantes, meu engajamento caiu um pouco. Quando você compartilha coisa mais fútil, coisa mais ali rasa, sim, é seguidor a beça. A galera então, consome isso bastante. Tá bem difícil. E como é que é essa relação da Júlia que tá na internet, tem todos esses seguidores? Quando a cliente senta na sua cadeira, ela chega procurando a Júlia cabeleireira ou ela chega procurando a Júlia artista da internet? Algumas artista da internet. Só que quando eu tô no meu salão, assim, dificilmente eu pego o celular, porque eu não tenho tempo. Então, elas vêm desde a entrada que eu sou uma pessoa que tem o meu Instagram, eu sou super comunicativa, paro, gravo, brinco, danço, mas assim, ali é o meu ambiente de trabalho. Então, algumas elas chegam, quer fazer vídeo, tô super aberta, eu faço, mas aí eu falo, olha, agora a gente vai começar, tal. Eu sou mais quietinha quando eu tô fazendo cabelo. Então, elas super respeitam, assim, porque eu mostro isso também no meu Instagram, sabe? Que rola conversa, rola de ter mais seriedade, que não é... Não é lerê. Não é lerê. Entendeu? Mas aí, no começo eu tinha dificuldade, porque eu tinha medo de ser ignorante ou arrogante, sabe? De falar, olha, agora a gente precisa ter um pouco mais de... O que você acha? Vamos falar do cabelo? Até porque você agora é uma jovem mulher empreendedora. Sim. A gente vai falar disso já já. E você que tá aí, tá curtindo, tá gostando do nosso bate-papo? Eu espero que sim, se inscreva lá, ative o sininho para você poder receber as chamadas no seu e-mail dos próximos episódios. E continua aqui com a gente, porque o papo tá fluindo. Tá bom, tá gostoso. Tá gostando, Julinha? Tô gostando. Obrigado por ter aceitado o convite. Julinha, vamos falar do Bossa. Fala ali como se chama, olha lá na câmera. Bossa Atelier. Isso, fala como que tá na internet pra galera seguir. Tá, Bossa Atelier mesmo, só com A no Bossa. Certo. Bossa Atelier, se junta. Que é o nosso baby, né? Faz 7 meses agora. 7 meses, E cara. vamos expandir. Legal, vai. Estamos bem felizes. Já vai expandir? Vai expandir. A gente já até vai expandir. A gente começou essa semana a obra já. A gente tá bem feliz.
Parabéns por isso. Novidade, Parabéns por primeira isso. mão, ok? Pega essa aí, galera. Pega essa. E me conta um pouco como é que é agora deixar de ser só a Júlia que atende a cliente, mas a Júlia que começa a gerir uma equipe, que começa a ter que entender de administração, acredito eu, né? Sim, Ter que entender dos números mais a fundo. Acredito que você já devia saber que é preciso sim. entender disso, mas como é que fica para virar essa chave aí? Se perde o sono, não perde? Conta um pouco. Perde um pouquinho, mas assim, é muito importante eu compartilhar aqui que o Bossa foi o fruto de uma sociedade, né, entre eu e a Andressa. Então, é muito importante. Eu acho que para quem é artista, a gente não consegue mexer muito com número, tem muita dificuldade com número, mas a gente precisa entender, eu entendo, tá? Mas não é um mundo que eu atuo. Então, por isso que esse casamento entre eu e a Andressa foi assim perfeito, porque ela não é da área da beleza. É Andressa, qual o sobrenome? Andressa Venturini. A Adri, ela tem muito conhecimento e trabalhou por mais de 15 anos na área da moda, então toda a parte corporativa, de lançamento de marcas internacionais. Então, assim, esse casamento entre eu e ela, assim, foi muito importante, porque hoje, vendo, assim, como que é a administração do salão e como muitos salões acabam não dando certo por falta de administração, e não só de finanças, mas de pessoas, de como montar uma equipe onde todo mundo se sinta bem, porque a gente passa a maioria, principalmente cabeleireiro, a maioria do tempo no salão. Então, se não for um ambiente que seja agradável, um ambiente que seja organizado, que tenha uma harmonia legal, não dá, né? Então, a gente tomou muito, muito cuidado com isso. Isso reflete no trabalho do próprio cliente. O final não é legal. Ela vê, né? não, e a cliente percebe o clima entre os profissionais. Então, assim, a gente teve muito cuidado com isso. Parte financeira também, então a expansão que a gente está fazendo, nada é pelos, sabe, momento certo. Não, momento certo, agora precisa, agora vamos ao próximo passo, né? A gente está muito feliz que foi bem antes do que a gente, né, achava que ia ser, mas essa coisa não tem sido muito, tá sendo bem tranquila, para falar a verdade. Eu e ela, a gente se conheceu faz menos de um ano e foi tudo tão encaminhado que a gente ficava assim, cara, dando tudo certo. Então, pra mim, não tá sendo um problema. Claro, a gente muda a cabeça, né? Muda a chavinha. O pensamento de dona é diferente de uma cabeleireira que é parceira. Você vai lá, Sim. atende seu cliente e vai embora. Ponto. Tchau, deu domingo. Tchau, beijo. Tô em casa, desligo o telefone. Acabou. Mas ainda assim, eu sempre pensei, mesmo trabalhando no Vitor, na Bianca, eu sempre fui uma pessoa que via como um pouco como dona, sabe? E também eu me atento às pessoas que eu coloco na minha equipe. Eu quero que todo mundo vista a camisa como eu visto mesmo sendo dona. Eu visto a camisa porque é meu, mas assim, eu quero que esteja pessoas ao meu lado que também queiram crescer junto. Porque a gente quer que essas pessoas cresçam, entendeu? Você quer que eles empreendam como você empreende. Exato. Você entende isso? Que você já empreendia lá no Vitor, empreendia na Bianca? Já. Hoje eu entendo. Antes eu não via isso. Eu vi que era meu jeito. Você achava que era uma entrega, né? Eu vou e faço bem feito. Sua família te cobra muito? Fala um pouquinho disso. Sim. Na verdade, eu já empreendia desde do pet shop, né? Eu, com 13 anos, já ficava sozinha no pet shop. Então, eu que fazia pedido, eu que montava a fachada. Eu olhava e ia lá fora, deixa eu ver se isso aqui chama atenção. Voltava, colocava um bichinho ali. Aí tinha que colocar saco de ração pra fora. Casa de ração de bairro mesmo. Inclusive, era no Campo Limpo. Tá lá? Então, vendeu. Já faz um tempo. Foi em 2018. Foi mais ou menos nesse mês. Foi toda loucura. Foi em 2018 também. Então, essa parte de empreender, essa vontade de querer ter um negócio, vem dos meus pais, do meu padrasto, que ele é empresário, também tem uma empresa. Então, assim, essa vontade já veio no pacote. Tinha essa conversa. Se não fosse cabelo, ia ter sido outra coisa, tenho certeza. Eu gosto de estar ali. Desde a escola, tinha os seminários de escola, eu que ia lá e pá, eu que apresentava. E como é que você vê o cenário da beleza nesses 5 anos, assim, muita coisa mudou? Como é que você sente isso quando você sai da Júlia, que era blogueira, que aspira a ser cabeleireira, que entra para ajudar, auxiliar, hoje é dona, mas e o comportamento das clientes, e os tipos de cabelo? Porque eu vejo que você se atualiza bastante, você tá numa busca constante, menina. Fala isso. Sim. Cara, com essa minha busca, assim, e estudo do mercado, que a gente sabe que o mercado da beleza é vivo, né? Ele tá sempre mudando. Ele é visceral.
Eu vejo que, assim, muita coisa foi se atualizando, ou uma ferramenta, uma escova diferente, um difusor diferente, mas falta. Falta. Falta muito. Falta muito. Eu sinto falta de. Até, inclusive, você comentou do projeto, né, do Oasis Academy, assim, de ensinar as pessoas a ter esse controle de comportamento, de como trabalhar essa questão de autoestima, de finanças, de marketing. Então, assim, eu vejo muitas pessoas hoje, inclusive, se alguém estiver assistindo, né, provavelmente Aham. mais para profissional, eu vejo muitas pessoas que pularam essa etapa. Quando eu perguntei naquele curso do meeting, qual que é o passo? E não teve uma pessoa que falou, olha, você precisa primeiro se auxiliar, você precisa primeiro aprender. E o que eu vejo hoje é as pessoas pulando essa etapa. Então, Faz falta. aprendem num curso fast, tipo, de 2 meses ou 1 mês, ou faz um workshop presencial e, assim, sou um profissional. Então, às vezes, eu vejo a minha trajetória e falo, cara, eu fui muito rápido, mas, assim, eu tenho comparado a uma pessoa... Não que tempo ajuda, porque tempo é bagagem, tempo é experiência, mas, assim... Esse pulo muito grande de não trabalhar em espaços, eu acho um erro muito... E eu vejo muito isso. Então, assim, é uma coisa que tem que melhorar. Vamos lá, vamos lá. Meu pretinho, minha pretinha, agora eu quero falar com você. Conta pra mim, como é que tá sendo o dia a dia aí no salão? Tá, peraí. Eu sei que você tá cansado e tá pensando naquela cama e ducha quente antes mesmo de chegar em casa. Olha só, eu sei que criar uma equipe de alta performance para caminhar com você e gerar bons resultados não é nada fácil. E aí, ó, a conta não fecha, a tranquilidade, ó, já se foi e tudo parece literalmente uma missão impossível. Anota aí. O ano já é 2023. Eu quero sugerir para você o que você precisa. Você precisa entender sobre marketing, autoconhecimento, ciência do cabelo e desenvolvimento cognitivo comportamental. Isso se chama MACD, uma estratégia incrível, estruturada e planejada especialmente para você que é um profissional atuante na área da beleza. Ó, o link tá na descrição. Te espero, vem comigo. Sabe? Quando você está em outros espaços, eu costumo dizer que você aprende com o dinheiro dos outros, porque você recebe. Pra aprender. Faz sentido Faz isso? muito sentido. E as pessoas não vão porque acham que é pouco, é isso, e não tem a percepção de que o que está sendo dado dentro do espaço, seja ele qual for, é maior do que qualquer dinheiro. Sim, Eu falo, Júlia, porque quando eu fui gerente novo. sim. Eu tenho uma carreira assim, meio meteórica. Eu estagiei, estudei negritude há 22 anos atrás. E aí eu tinha um sonho de já sair e montar o meu salão. Contando um pouco aqui, eu sei que vocês não pediram, mas eu vou falar pra ela. E, enfim, o sonho era montar um salão, e aí eu não montei o salão. Fui estagiar. Quando eu cheguei no salão que eu vi os cabelos que estavam sendo feitos, eu falei, uau. Porque assim, a minha referência era meus amigos que tinham salões de cabelo masculino e eu não via muito feminino. Sim, E naquela época os caras faziam os cabelos da Halle Berry, eu não sei se você sabe, e era aqueles sim, cabelos bem americanos, sim. negritude. Eu falei, eu preciso aprender isso. E na escola tinha ensinado, mas eu não tinha prática. Resumindo, estagiei. Dentro do estágio, eu virei auxiliar. Do auxiliar, eu fui profissional, Escadinha, né? subgerente, gerente. Aí, quando eu montei o Oasis, que vai fazer 15 anos agora, eu já tinha, assim, uma noção completa do que tinha que ser feito dentro do processo. Exato. E às vezes E as se pessoas você não. pula, como é que você sabe? Cara, então Então eu muita. vejo muito espaço fechando e com equipes incríveis, mas por falta desse pular essa Desse etapa. traquejo aí, de É, entender que cada etapa, cada sim, pessoa pensa de um jeito. exato. Eu tenho essa consciência. Eu vejo que é os cursos, né? Hoje os cursos eles estão cada vez mais rápidos para você aprender logo e para você quebrar logo o processo. Vocês estavam falando sobre acelerar o áudio, né? É igual. A gente quer tudo rápido, a gente quer aprender logo, a gente para fazer logo e para ser logo e é muito louco porque você corta todo o processo, né? Mas falando assim, ó, eu vou te contar uma novidade de primeira mão aqui. Nós estamos gravando agora, hoje é dia 2 de maio. A partir de 1 de junho, a Oasis Academy já tem os cursos presenciais de 10 meses, Olha só. que acontece aqui nesse espaço. Gostei, gostei. Para pegar quem está iniciando, Do ensinar zero. do zero. Tem os aperfeiçoamentos que já estão acontecendo já, mas nós não divulgamos, que a gente estava esperando uma parte de documentação. Mas os aperfeiçoamentos com o Rubens, que se chama Advancing Train, né, Legal. personal,
Então você escolhe, eu quero aprender estilismo. Aí você vem aqui aprender com o Rubens, você e Uau, ele. caraca, E fica aqui uma vez por semana e ele vai te ensinar tudo. Eu quero aprender cosmetologia. legal. Então é uma mentoria dentro daquele Exato. segmento. E não é tudo de uma vez, então vamos fazer esses 3 meses, ele te dá um tempo, depois você volta e faz as provas e tal. Bacana. Então tem coisas elaboradas nesse formato. Já estou aí, ó, na listinha. Teremos também aqui, para quem não sabe, nós teremos o Pilar Marketing, que é aquele que você conheceu, mas em 4 etapas, né? É aquele de 8 horas, mais um de 24 e depois 2 de 36, que aí ele fecha o ciclo. Sim. Tem minha mentoria que eu já tô aplicando, inclusive. Legal. A mentoria também tá dentro do Pilar. A gente não anunciou ainda, mas vai ser um produto futuramente também. É isso, Lu? Correto. Faz sentido? Vai ser um produto também que talvez vai ser pro digital. Bacana, O Pilar gosto Marketing a disso. gente vai colocar ele no digital. É legal porque você leva o conhecimento pra fora daqui, né? A gente expande. Então, a pessoa lá nos Estados Unidos que te admira muito, ela não consegue vir aqui e ela quer acessar esse conteúdo. Então, o online ele tá pra isso. A gente tem algumas coisas que a gente não vai ter no online porque a gente não acredita que funciona. Sim, tem coisa que Tem realmente... coisa que não vai funcionar. Mas as que a gente acredita que funciona, a gente legal. vai ter. Bacana. E eu falei um pouco de mim aqui, falei da Academy, que eu precisava falar, porque a Academy também faz o merchan aqui. Tem a Sussy que faz o E merchan. foi o que fez parte de todo o início, né? De tudo. É legal isso, né? Porque você é fruto, passou lá Exato. e foi picada um pouco mais Picadinha. e seguiu. A gente vai para as considerações finais. Eu quero agradecer a audiência de vocês que está aí, que tem nos assistido e tem contribuído para que continue o podcast Lavatório On. Né? Então, lavatório é isso, é essa lavagem mesmo, né? Aquele papo de lavatório, Sim. 1 a 1, que a gente vai contando as coisas que não fala para todo mundo, mas é que a gente vai amplificar o sinal porque tá on. Eu tô muito feliz em recebê-la. Em outro momento a gente te convida para uma próxima conversa, quem sabe para depois você falar como é que tá essa ampliação do Bossa. Eu acho o nome incrível. E eu vou pedir para que você olhe para aquela câmera. Em 3 minutos, solta o coração. Me pegou de Fala surpresa. sobre a Júlia, o que você deseja para as pessoas que se inspiram em você, para as pessoas que às vezes querem fazer e têm medo de fazer. Eu acho que você é um exemplo vivo de estar conectado, de estar envolvido nas coisas e fazer as coisas acontecerem. Eita. Quer água? Cara, hoje minha mensagem é para as pessoas que me seguem, me acompanham diariamente, que me envia mensagens de carinho, de admiração. Meus conselhos, né? Um dos meus conselhos é: seja você mesma. Não tem erro você ser quem é. E não tem erro você ter vergonha de onde você veio, de como você chegou. Inclusive, né, para esse crescimento, trabalhar com o Instagram é uma forma e é uma ferramenta muito importante, e eu tô aqui como prova viva disso. Então, você juntando todos esses elementos, assim, e também não esquecer de estudar, sempre colocar educação, técnica, além de intuição, além de você desbravar ali sua arte, enfim, cabelo é artesanal, a gente sabe, mas assim, nunca deixar o estudo de lado. É muito importante a gente estar conectado com o intelecto. E... Eita! Fiquei aqui agora... Eu fico muito lisonjeada, assim, feliz de poder estar com pessoas que eu pude esbarrar lá atrás e aprender e fazer essa conexão. E podendo estar conectada, né? Esse era um grande medo. A gente tem muito medo de, às vezes, indo e se perder no meio do caminho. Então... Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder ser inspiração para muitas pessoas. E espero poder acender aí as vidas de muitas pessoas ainda. Parabéns, menina. Eu fico muito orgulhoso. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por ter separado um tempo na agenda. Eu que Por agradeço. estar aqui com a gente. E você que assistiu o nosso capítulo do podcast Lavatório On, fique atento às próximas novidades. Ativa lá, se inscreve no canal. E um beijo. Até a próxima semana com mais um episódio